2013 foi realmente um ano que preocupou o mercado financeiro. O dólar subiu, a bolsa caiu, os contratos de juros futuros também oscilaram diante da questão dos Estados Unidos. Para saber mais detalhes e o que se organizar para 2014, o último instante veio ouvir o senhor Telmo Scholler, presidente da Stratégos. Ele vai nos contar um pouco do que foi 2013, que resumo o senhor faria de todo esse cenário que a gente acompanhou. Olha, a gente que vive no meio das empresas aqui, eu acho que 2013 foi um ano, eu diria, novamente um ano ruim. Ruim na medida em que o Brasil não cresceu o que poderia crescer. E mais do que, não só o que poderia, mas o que deveria crescer. O Brasil é um país que, se não crescer a 4% ao ano, 4,5%, falando de PIB aqui, né, certo? Ele não, isto não retroalimenta, não faz a máquina avançar, certo? Nós estamos novamente, vamos crescer 2%, ou até menos do que 2%. Isto, empresarialmente falando, é ruim. Concomitantemente, o que nós tivemos? Nós tivemos, digamos, um dólar, né, se valorizando, se apreciando, né, o que teoricamente por um lado seria muito bom para os exportadores, né, digamos a balança comercial brasileira deveria ter sido bastante favorecida por isso. Por que não foi? E continua não sendo. E em 2014 continuará não sendo. Por que não é? Porque este país vem, na realidade, sofrendo um processo de desindustrialização e de perda de competitividade. O que afeta a nossa perda de competitividade? Várias coisas. Várias coisas. Uma delas, e a primeira delas, a maior delas, carga tributária. Ou seja, nós temos uma carga tributária que nesse ano de 2013 novamente subiu em relação a 2012, que já tinha subido em relação a 2011. Ou seja, isto é uma má notícia, certo? Mas é uma má notícia já absolutamente esperada, né? Porque nós estamos vivendo, nós estamos inseridos num modelo de governo, certo? E essa é a questão, é modelo de governo, que é um modelo de governo baseado em Estado, em tamanho de máquina estatal, em contratação de funcionários públicos, e isso só é sustentável com um aumento de carga tributária. O que, obviamente, volta, digamos, é um retroalimentador da nossa incapacidade, porque tudo isso é custo das empresas brasileiras. Então, por que eu vinculo isso ao dólar? Porque, embora o dólar tenha melhorado e, teoricamente, deveria favorecer que a gente pudesse exportar mais, mas só que os nossos custos internos, eles estão cada vez maiores, certo? Tanto pelo lado tributário, quanto pelo lado de aumento real de salários, ou seja, há muitos anos nós temos, todos os anos, um aumento real de salário em cima de taxa inflacionária, que pode ser muito bom para fazer, para fazer marketing de simpatia, mas que quando a gente vai no frigir dos ovos, para o caixa das empresas e para o resultado das empresas, isto é, obviamente, ruim. Se a gente for para o lado macroeconômico, dentro do qual as empresas brasileiras estão inseridas, porque a gente está num mercado que é o todo. Então, aí o que nós temos? Nós temos uma política fiscal completamente desregulada, nós temos uma dívida pública crescente. E por que eu menciono isso? Porque quem analisa o Brasil, aí agora eu vou para o lado dos investidores, quem analisa o Brasil de uma forma, digamos, desapaixonada e realista, enxerga o Brasil assim, só um pouquinho. Este cenário não é um cenário positivo. A gente, enquanto isso aqui não mudar, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o pé do acelerador. Então, os investidores se retraíram absolutamente. O mercado internacional já não está olhando para o Brasil como a queridinha do mercado. E o senhor acha que isso deve permanecer em 2014? Definitivamente, por uma razão muito simples, porque em 2014 não vai mudar o modelo de governo, que é um modelo de governo não focado, digamos, na iniciativa privada,
certo? Ele é um modelo de governo focado na iniciativa pública, ele é focado na empresa estatal, certo? Então, e dentro disso, a gente vive, para falar uma coisa do lado macro, em cima, na realidade, de mágicas para fechar números. Bom, a mágica para fechar números do lado do governo, ela pode até passar desapercebida, digamos, para a grande população brasileira, certo? Que nem sabe o que isso significa. Sofrerá as consequências, mas não sabe o que isso significa. Agora, não passa desapercebido pelo investidor internacional, pelo capital internacional, certo? Que olha para onde ele vai, aonde investe, aonde deixa de investir. Esta é uma das causas, ou seja, está vindo menos dinheiro para o Brasil. E esta é uma das causas da queda da Bolsa. Não é a única, mas é uma delas. Outra delas é, na minha ótica, um cenário todo de dúvida do que acontece neste meio, certo? Eu, há pouco tempo atrás, eu estava numa viagem internacional, estava nos Estados Unidos, na mesma semana que a Dilma reuniu aí uma porção de ministros e foram a Nova York para fazer lá uma apresentação e, no fundo, fazer um discurso. Olha, não deixem de investir no Brasil, nós somos sérios, nós cumprimos contratos e assim sucessivamente. Ou seja, uma tentativa mercadológica de dizer assim, não nos olhem com os olhos que vocês estão olhando, porque não é verdade. Sim, só tem que combinar com os russos, né? Porque eles não estão olhando dessa forma. E eles olham a realidade. E a realidade mostra que, sim, contratos não estão sendo cumpridos. Na medida em que o governo intervém na área de energia e baixa, assim, unilateralmente, coercitivamente, preços de energia, certo? Rompendo contratos, na medida em que intervém em contratos, digamos, de exploração de rodovias, e só para fazer um parênteses aqui, eu não sou da área de energia, não sou da área de rodovias, não ganho nada com isso, né? Mas estou olhando isso como analista, porque nós, no nosso trabalho de auxiliar as empresas, nós precisamos analisar o que acontece no cenário. Então, o que o exterior está dizendo é o seguinte, como você cumpre contratos, percebe? Então, isso não é verdade. Por esta razão, isso insere no contexto de dizer assim, por que tem comentário de rebaixar o rating brasileiro, certo? Exatamente porque este cenário todo, este é o cenário que a gente tem aí, que para as empresas, por isso que 2013 foi um ano ruim, né? Foi um ano nada bom. Pode ter pontualmente alguém que se beneficia de alguma coisa, tá certo? Né? Porque foi dado um desconto de IPI para a compra de um determinado produto, aí aquele produto vende e cresce, aí tem uma determinada indústria que se beneficia um pouco disso, mas isso é mais ou menos a mesma coisa que, sabe, alguém que tem uma doença genérica e tem dor de cabeça, eu dou uma dipirona para o cara tomar para passar a dor de cabeça. O cenário não muda, o cara continua mal, tá certo? Deixando de lado um pouquinho dólar e Bovespa, bolsas de valores, o mercado de renda fixa, ele ainda é convidativo, ainda é uma alternativa, já que esse ano ficou basicamente atrelado a toda a questão dos Estados Unidos. Que conselho o senhor daria para o investidor hoje? Olha, eu acho que assim, a renda fixa, se eu olhar o ano que vem, eu acho que a remuneração da renda fixa deverá subir. A tendência de taxa é ascendente, por uma razão muito simples, porque dentro aí a gente precisa voltar um pouco ao macro, dentro do modelo de governo seguido no Brasil, que foi digamos assim, um ato de inflar o consumo, para vender uma imagem ilusória de que todo mundo está muito bem, porque todo mundo está comprando mais geladeira, mais automóvel, mais moto, etc, etc, né? Só que é o seguinte, por todas as demais coisas que eu já falei, do lado industrial, o investimento não acompanha isso aí. Então, o que acontece? Por uma simples lei de oferta e procura, nós passamos a ter uma demanda muito maior por produtos, sem que a indústria acompanhasse isso. O que significa isso? Aumento de preços. Então, a gente tem uma nítida pressão inflacionária no Brasil. Pode ver, a inflação está subindo e a tendência é absolutamente continuar subindo. O governo só terá uma coisa para fazer, porque ele não
ele não consegue, dentro desse modelo dele, tomar outra ação. A ação qual que será? A ação será subir taxa de juro para ver se freia consumo, certo? Vai ter que frear consumo para equalizar essa curva de oferta e procura por este lado, certo? Então, taxas vão subir, o que tenderá a favorecer, digamos, a renda fixa. Se a gente olhar para a renda variável, consequentemente para a Bolsa, certo? Eu não vejo 2014 como um ano positivo para a Bolsa. Não quer dizer que ela vai despencar, não quero dizer isso. Mas, na verdade, eu vejo, assim, 2014 um ano em que a Bolsa vai andar de lado. Porque eu acho que é isso. Eu, inclusive, tenho definido 2014 como um ano perdido, certo? Perdido no sentido de que nada vai acontecer. Nada. E 2015? O que esperar de 2015, já que 2014 será um ano atípico? 2015. Eu lhe respondo, mas eu queria fazer ainda um comentário de 2014. É o seguinte, para aqueles que imaginam que 2014 vai ser um ano ótimo porque vai ter Copa do Mundo, isso é mais uma ilusão vendida para esse país. Por quê? Porque só vai se beneficiar com a Copa do Mundo aqueles ramos ou aquelas atividades diretamente ligadas a isso. Então é o seguinte, os hotéis vão faturar mais, as companhias de aviação também, os restaurantes também, certo? A venda de televisor, sim. Venda de cerveja, sim. Agora, o negócio como todo, os negócios como todo em Brasil, não. Pelo contrário, porque por todo esse caos que anda no Brasil, em termos de infraestrutura, aviação, transporte, etc., etc., o que o governo, o que está anunciado que vai ser feito? Feriados, né? Feriados em dias de jogos, e daqui a pouco vão fazer feriado na véspera e feriado no dia posterior, certo? Que é bem lógica brasileira, de em vez de eu enfrentar o problema, eu empurro ele para baixo do tapete. Então é o seguinte, lojas fechadas é mortal para o comércio, ou seja, o comércio não vai se beneficiar com a Copa, isso é uma absoluta ilusão. Mas o carnaval é tarde, né? O carnaval é março. Então, este é um país que tradicionalmente não se movimenta até o carnaval. Então, até março nós vamos estar parados por conta do carnaval. Daí até junho nós vamos estar parados por causa da Copa. Junho, começo de julho, vamos estar parados por causa da Copa. De julho a outubro nós vamos estar parados pelo período pré-eleitoral, certo? Vamos estar olhando quem é candidato, quem está subindo, quem está descendo, qual é a perspectiva, é toda uma discussão em torno disso. Para concluir 2014, vai ter uma eleição, alguém será eleito. Aí nós vamos estar em outubro, novembro, vem novembro, dezembro, portanto nada vai acontecer, ok? Então 2014 é um ano absolutamente perdido. 2015, 16 e 17, ou seja, 2015 em diante, na minha ótica, dependerá muito de quem vai ser eleito. E eu falo claramente. Por que eu digo que dependerá quem vai ser eleito? E a gente tem analiticamente dito assim, se será eleito novamente alguém do PT, e não importa quem seja, alguém do PT, ou alguém não do PT, certo? Se for alguém do PT, nós já sabemos, e aí não importa se é Dilma, se é Lula que volta, se é Mercadante que vai, se é, sabe, não importa quem seja, é absolutamente secundário. Assim, se for alguém do PT, o modelo de governo e o modelo de negócio pelo qual o Brasil é conduzido continuará o mesmo. Poderá ter uma diferença de nuance, 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro, mas o modelo será o mesmo. Se quem for eleito será alguém não do PT, e aí não importa se é Aécio, se é Eduardo Campos, ou se é, sabe, o Barbosa que resolveu se candidatar, certo? Né? Ou se é alguém outro, né? Não importa quem seja. Aí há que se ver o que será feito, porque aí certamente terá uma mudança de modelo de governo, percebe? Terá uma mudança de enfoque, terá uma mudança de condução de coisas. Qual vai ser essa mudança? Há que se ver, certo? E dependendo da profundidade, dependendo da direção dela, né? Dependendo das ações que forem tomadas, nós poderemos, digamos, acelerar o fato de efetivamente este país, que é um país de grande potencialidade, ninguém duvida disso, né? O mercado internacional não duvida disso. O que o mercado internacional duvida, o que os investidores duvidam, né?
é da nossa capacidade de administrar isso e de tirar proveito da grande potencialidade brasileira. Esta é a realidade. Então, se o modelo que vier daí para frente, né, a gente parar de fazer pirotecnia, certo? Ao dizer, eu faço um leilão, e aí só tem um candidato nesse leilão, certo? Só tem um concorrente, e eu anuncio que esse leilão é um absoluto sucesso. Que sucesso, entende? Isso é a vontade de se iludir. Então, 2015, respondendo diretamente a sua pergunta, na minha ótica, vai depender de quem será eleito em 2014. Se novamente for eleito o PT, eu afirmo categoricamente assim, 2015 será a continuidade da tragédia. Para finalizar, qual o conselho que o senhor daria hoje aos investidores que estão de olho no Brasil, que têm foco no Brasil, ou até onde investir aqui, os empresários brasileiros? Eu diria o seguinte, quem tiver um enfoque de longo prazo, certo, né? Porque neste cenário brasileiro que nós acabamos de ver, ele não pode ser analisado num período, sabe, de trimestre, nem de semestre, né? Porque ele tem que ser de longo prazo. Sem dúvida, se a gente olhar a longo prazo, este é um país de grande potencialidade, digamos, em coisas ligadas a alimentos, à agricultura, né? Porque, né? Enfim, soja e açúcar e álcool e tudo que é, enfim, daí correlato, e aquilo que é suporte a isso tudo, ou seja, a indústria de implementos agrícolas, etc., né? Quer dizer, tudo que é adubos, fertilizantes, tem tudo, logística, transporte, quer dizer, tem tudo. Ao longo do tempo, isto será sem dúvida nenhuma, é uma potencialidade. 2, este é um país onde, pela população que tem, pelo tamanho da população que tem, e por uma renda que não é ruim, se a gente comparar com alguns outros países, tá certo, né? Ainda é muito ruim, poderia ser muito melhor, mas ela é melhor do que em alguns países. Então, este é um país de um bom potencial de consumo, certo? Ou seja, o varejo é algo que interessa tanto que está por aí. Educação, né? Educação também, falta muita coisa em termos de educação, embora, no nosso modo de entender, esteja havendo uma preocupação muito mais quantitativa do que qualitativa, certo? Tem muita gente crescendo, montando universidades, escolas, etc., e a gente, que até vou falar, porque eu estou do outro lado, né? Nós estamos do outro lado, digamos, assessorando empresas e estruturando empresas e montando empresas, e aí nós precisamos de mão de obra, né? O Brasil é um país onde você procura mão de obra e você não acha, tem uma falta absoluta de mão de obra qualificada. Tem um monte de gente médio e baixo, certo? Né? Mas se você procurar gente realmente qualificada, é uma disputa, né? Quando você precisa um diretor industrial, um gerente financeiro, enfim, né? um diretor de recursos humanos, etc., é uma procura grande. Então, vamos dizer, tem coisas nesta linha. A área de infraestrutura, certo? Sem dúvida nenhuma, se a gente olhar como investimento, ela poderia ser um grande, digamos, um grande veio, um grande patamar onde hajam investimentos. O problema é que nesta área de infraestrutura tem uma interferência governamental. E aí depende muito de como é que o governo se comporta em relação a isso. Por que nos leilões desapareceram os interessados no leilão? É claro, porque o governo tem estabelecido condições para esses leilões não importa, de estrada, de hidrelétrica, enfim, de qualquer coisa que seja, condições que são boas para ele, governo, fazer marketing em cima disso, certo? E fazer propaganda em cima disso. Mas ela é ruim para o investidor. O cara que vai dizer, legal, eu vou entrar aqui na exploração de uma estrada, na exploração de um porto, de qualquer coisa parecida, quanto que eu vou ganhar com isso? Qual é a minha taxa de retorno, né? São questões pertinentes que precisam ser esclarecidas. Sem dúvida, se forem esclarecidas, este certamente será, e eu não tenho dúvida, a médio prazo será vamos dizer, será um veio importante de investimentos no Brasil, porque a nossa infraestrutura, olhando de uma forma bem macro, né, ela é catastrófica, né, ela é trágica. Então, isso representará digamos assim, certamente poderá vir muito dinheiro para o Brasil, a partir, digamos, de uma redefinição de como é a regra do jogo.
Eu queria agradecer o senhor e desejar que 2014, apesar de todas essas previsões que realmente não são nada animadoras, seja bom para o seu negócio também. Tá, muito obrigado. Eu agradeço a sua atenção aqui.